Dois rapazes voltavam por essa estrada por volta de 5h30 da manhã, vindos de uma festa, quando eles viram lá na outra ponta um cara, todo de branco, vindo na direção deles. Eles acharam aquilo um pouco estranho, porque o sujeito parecia estar vestido de terno. Todo branco, paletó, gravata, calça, sapato. E era uma estrada de terra batida, mas continuaram caminhando. Conforme eles foram chegando perto, eles viram que o sujeito tinha uma cabeça maior do que o normal, toda escura, e as mãos também bem grandes, com dedos compridos e pontiagudos. Os dedos pareciam peludos também. Isso foi deixando mais medo neles, mas ainda continuaram um pouco, até que ao chegar um pouco mais perto, eles viram que o rosto não parecia humano. Parecia alguma coisa meio animalesca, inclusive tinha uma aparência de focinho e de dentes. Isso assustou os dois muito e um dos rapazes se agachou e pegou uma pedra. Levantou para atirar naquela pessoa, enquanto o outro gritou, como é comum no interior quando quer chamar a atenção de alguém: "Eia!" Tipo, "Ô, compadre!" E o cara continuou andando, olhando para frente do mesmo jeito. Aí eles se desesperaram completamente, pularam no mato. E ficaram agachadinhos ali com a pedra na mão, enquanto o sujeito passava na frente deles, sem olhar para o lado, inclusive, só olhando para frente. E ele passou e se afastou até sumir na outra ponta da estrada. Quando eu perguntei para esse cara o que ele achava que era aquilo, ele me falou, não tem dúvida, era um lobisomem. Essa estrada fica em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, a terra do Chico Xavier, minha cidade natal também. E eu sempre ouvi essas histórias estranhas por lá. Essa estrada não só teve esse relato de lobisomem associado, mas já teve também relato de extraterrestre, de fantasma, de todo tipo de coisa. Inclusive, várias pessoas têm medo de passar por essa estrada, dependendo da hora da noite, por conta desses relatos. Como eu cresci nessa cidade, eu sempre me perguntava como que a gente pode entender essas histórias? O que é isso? Será que essas pessoas estão inventando? Será que é coisa da cabeça delas? Será que essas pessoas têm algum transtorno mental que faz com que elas vejam coisas que não estão lá? Ou será que isso está acontecendo de verdade? Essas criaturas existem, elas aparecem? E essa curiosidade é que me fez estudar. Eu me formei em psicologia e hoje eu sou professor da Universidade de São Paulo, sou doutor em psicologia, meu nome é Léo Martins e nesse canal eu vou te trazer essas histórias e vou tentar discutir o que pode ser, tentar explicar, tentar ver que outros fenômenos estão associados a isso, inclusive fenômenos religiosos, esotéricos, seitas. Eu já me filtrei em seitas para tentar entender de dentro o que estava acontecendo, como que as pessoas podiam acreditar em certas coisas que estavam acontecendo ali dentro, parece que não tinha um senso crítico. Eu queria entender tudo isso e é por isso que eu me tornei pesquisador, sou cientista na área de estudos da religião, de coisas paranormais. É uma área que é chamada psicologia anomalística, o estudo psicológico do paranormal. Tem a área que é chamada de psicologia da religião, que é o estudo psicológico das crenças e experiências religiosas. E um dos pontos a que eu cheguei foi me perguntar como explicar essas experiências, porque se você olha para uma religião X vai dizer uma coisa, a religião Y vai dizer outra, a cultura popular vai dizer outra. E é por isso que na ciência eu encontrei um caminho, eu demorei um pouco para encontrar esse caminho, porque eu nem sabia que existia estudo científico sobre essas coisas. Muitos desses estudos, dessas pesquisas acontecem dentro dos muros da universidade, demora muito tempo para ser visto fora. Então aqui eu vou trazer em primeira mão para você os casos que eu pesquisei pessoalmente, as minhas pesquisas e pesquisas de colegas também, para quebrar um pouco essa lógica, trazer o conhecimento para fora da universidade. Um outro exemplo de tema muito comum, não só aqui em Pedro Leopoldo, minha cidade, mas também nas nossas pesquisas, é mediunidade. Então, muitos colegas gringos vêm para cá, para o Brasil, para estudar mediunidade, e as pessoas não estão nem sabendo que tem esses estudos, os espíritas, o pessoal do candomblé, da Umbanda, não está nem sabendo que a gente faz um monte de pesquisas legais que eu vou trazer aqui. Por exemplo, o que será que acontece no cérebro de um médium na hora que ele está psicografando, ou que ele está incorporado? Se você pegar várias cartas mediúnicas e comparar o texto dela, centenas de cartas, o que acontece? Se você compara cartas mediúnicas do Brasil com aquelas do norte da Europa, o que isso revela? Revela muita coisa. Então, se você já chegou até aqui no vídeo, inclusive, coloca aí embaixo, #quero mais casos, que eu vou trazendo mais casos para vocês se eu souber que vocês estão animados e interessados nesse tipo de conteúdo. Dependendo do assunto, se por exemplo eu estiver falando de casos de OVNIs e coisas assim, eu posso também trazer outras ciências que vão ajudar, como por exemplo a meteorologia, a física, a química. A gente vai falar de análise de materiais, tem uns materiais aí que são atribuídos a supostos OVNIs que caíram. O que essas análises dizem? Se você pega os artigos científicos, tem artigo científico sobre essas coisas. Inclusive alguns estudos que eu já fiz, que eu recebi bolsa, apresentei fora do Brasil, tudo financiado pelo governo federal e governo do estado de São Paulo, no caso. Então as pessoas nem sabem que isso existe. Esse canal é para isso, é para dar visibilidade para isso, por isso que ele se chama Ciência Estranha. Porque nós vamos falar só de coisa esquisita aqui, sob o olhar da ciência. Só que como a minha formação de base é a psicologia,
eu também pretendo falar de temas clássicos da psicologia, que aí não são temas nada estranhos, mas que são interessantes também falar de TDAH, de depressão, de ansiedade. Então toda essa bagagem da psicologia, se você tem interesse por essa área, eu também vou falar. Então lembre-se que é muito importante para o canal você dar o seu like aí embaixo, ativa o sininho das notificações e sempre acompanha a gente, porque esse é só o vídeo de apresentação. Se você olhar, já tem outros vídeos aí no canal, cheio de histórias bizarras, muitas vezes tidas como inexplicáveis, e às vezes pode ser mesmo, mas a gente vai ver o que a ciência tem a dizer, o que a filosofia tem a dizer, o que as religiões têm a dizer. Nós vamos também comparar as diferentes religiões, ver o que é mais razoável, o que não é. Aqui é um canal para você que gosta de coisa esquisita, mas com um olhar mais sério. Beleza? A gente se vê.